Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025, uma segunda-feira, em Brasília, capital da República, véspera de Carnaval. Temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, o eminente desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. O eminente desembargador é juiz de direito substituto de segundo grau, desembargador convocado, nasceu em Goiânia, no dia 22 de março de 1961, um jovem magistrado. Formou-se em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, Uniceub, em 1987. Especializou-se em Direito Privado pela Universidade Católica de Brasília e em Direito Processual Civil pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, a EUDF. Antes de ingressar na magistratura, o eminente desembargador Fabrício Fontoura Bezerra exerceu a função de promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e atuou como docente de nível superior, um grande professor. Iniciou sua trajetória no Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 1995, como juiz de direito substituto. Em 1998, foi promovido a juiz de direito. Em 2017, foi removido por antiguidade para o cargo de juiz de direito de turma recursal. E em 2020, foi promovido por merecimento ao cargo de juiz de direito substituto de segundo grau. Trabalha hoje como desembargador convocado. No âmbito administrativo, o desembargador Fabrício exerceu funções de destaque aqui no tribunal, como juiz assistente da presidência em 2014, da corregedoria em 2013. Além disso, foi gestor das metas nacionais do Poder Judiciário, no segundo grau de judicial, em 2016. Então é uma honra receber hoje no programa História Oral do Tribunal. Esse programa vai ficar no canal do Tribunal, no YouTube, eternamente. E a transcrição aqui no Memorial. Então seja muito bem-vindo, eminente desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, que gentilmente aceitou o convite do programa História Oral para registrar parte da sua história. Seja bem-vindo. É um prazer imenso, desembargador, estar presente nessa tarde aqui nesse programa da História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como um juiz substituto ainda de segundo grau, né, e o senhor trouxe aí informações que me fez lembrar um pouco da minha formação acadêmica, né, e profissional aqui dentro desse tribunal. A minha vida aqui dentro desse tribunal, senhor presidente, eu não sei... Então vamos fazer o seguinte, a sua história é muito bonita, que nós conhecemos, eu já fiz aqui uma leitura de parte do seu currículo. Vamos começar pela sua família. Perfeito. Você, aqui no currículo, fala que você nasceu em Goiânia. Eu queria que você falasse do seu pai, da sua mãe, perfeito, dos seus irmãos. Você morou até quando em Goiânia, quando veio para Brasília? Contasse um pouco dessa história. Perfeito. O nome do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Meu pai chamava-se Fernando Xavier Bezerra e minha mãe Norma Fontoura Bezerra. Meu pai é originário do Rio Grande do Norte e veio inicialmente para Goiânia e ajudou a construir Goiânia. E onde conheceu minha mãe, casaram-se e mudaram-se para Brasília em 1959. Antes da inauguração, seu pai já estava aqui? Momentos antes da inauguração, e foi seu chefe do jurídico da Nova Cap, que é a Nova Capital, era uma empresa pública que fez esse início de Brasília. Certo. E aconteceu que na gestação, eu tenho dois irmãos, um casal de irmãos, na verdade nós somos 7 irmãos. 7 irmãos. 7 irmãos, é uma família numerosa, muito bonita, e o mais velho
nasceu em Goiânia, e quando ele foi, meu pai morava em Goiânia, e no nascimento do meu irmão, voltou para casa com a irmã também, que tiveram a oportunidade de nos presentear, Certo. que é a Tininha, Maria Juventina Fontoura Bezerra. O meu irmão chama-se Fernando Xavier Bezerra Júnior. E Então vocês são de uma família de 7 irmãos. 7 irmãos. 7 irmãos, que beleza. E meu pai mudou-se em seguida para Brasília, foi ajudar nessa construção da nova capital, a convite, né, do presidente à época, e Do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek e Randall do Espírito Santo, que veio para auxiliá-lo diretamente. E minha mãe, ao ficar grávida, eu nasceria em Lusiânia, Formosa ou Goiânia, porque em Goiânia existia já uma estrutura, que era a casa que eles moraram lá, onde meu irmão, a minha irmã nasceram. Certo. Então, meu pai optou que eu nascesse em Goiânia, mas eles já moravam aqui. E aqui, Brasília, tinham pouquíssimos prédios construídos, mas ele ocupava um apartamento na 404 Norte, e você tinha casas, né, na Vila Planalto. E moramos ali inicialmente. Depois nasceu a Mônica Fontoura Bezerra Martins de Oliveira, que é servidora aposentada dessa casa, do Tribunal de Justiça. Em seguida... Mas o irmão mais velho é você? Você não é o mais velho. É a Tininha, que é a Maria Juventina, o Fernando Júnior, que eu sou o terceiro. O quarto, a quarta foi a Mônica. Tá? Depois veio o Rodrigo. Certo. Depois veio o Alexandre e a Fabiola. Muito bem, então 7 irmãos. E só você que seguiu a magistratura ou tem mais algum irmão juiz? Aí ficou distribuído lá em casa uma falta de criatividade imensa, porque ou ficou na área do direito ou foram para a medicina. E tendeu-se para outra área. A maioria aí é médica dessa. A maioria seguiu a medicina, então. São médicos aqui em Brasília com o mesmo sobrenome. O Rodrigo, que é um ginecologista obstétrico, o Alexandre, que é um médico clínico, gastro, e depois ele fez outra especialidade até na França e hoje exerce aqui. E todos os irmãos moram em Brasília? Todos os irmãos moram em Brasília, estão vivos, graças a Deus. Então, quantos são médicos? São 2 médicos, uma na área de saúde também, que não está mais exercendo, que é a Fabiola, a caçula. A mais velha, a Tininha, ela foi teve uma escola, aí se aposentou e hoje ela vive numa fazenda, faz administração de fazenda, tem 2 filhos. Certo. Né? E eu e a Mônica que fizemos... Muito bem, então são 7 irmãos, todos morando em Brasília. O seu pai é vivo? Não, meu pai faleceu em 1992. Então, o seu pai trabalhou no início da construção de Brasília, na empresa Lavacap, foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek. O seu pai era formado o quê? Em Direito? Em Direito. Mas ele chegou a exercer a advocacia ou não? Sim, porque ele veio para trabalhar na área jurídica da Nova Cap, né? E ele era procurador do Estado. Aí ele criou, junto com outros advogados, a Procuradoria. Eles deram início à Procuradoria do Distrito Federal. Muito bem. Né? Olha aí. Isso é uma história importante. Isso é um registro muito, muito importante, porque ele trabalhou efetivamente na construção de Brasília. Né? Nós temos fotos aqui muito interessantes sobre esse início de Brasília. Né? E meus irmãos são, assim, é orgulho, é uma família grande. Nós temos, assim, situações até muito interessantes para a época, né? Porque uma família de 7 filhos, né? Assim, um pai e uma mãe, 7 filhos. Quando nós éramos convidados para uma festa, um aniversário, a minha mãe preparava... Os 7 meninos. Mas preparava de que forma? Né? Primeiro, aquela conversa sempre rígida, né, de comportamento, e preparava também uma mesa com tudo que você ia ver lá, né, os refrigerantes, o cachorro-quente, o pão de queijo, e todo mundo já ia alimentado para aquele evento, para não fazer nenhum deslize. Para não chamar atenção. Para não chamar atenção. Certo. Minha mãe,
o nome dela é Norma, né? Era uma pessoa de uma rigidez para com os filhos, uma rigidez assim com amor. Com amor. Ninguém nunca apanhou na minha casa, mesmo tendo essa quantidade de filhos. E meu pai lutou para dar a melhor educação, e eu acredito que tenha conseguido, pelo sucesso dos filhos, né? Que eu acho que é indiscutível. São todos muito bem formados, foram bem encaminhados. Isso é um orgulho muito grande que eu tenho. Isso realmente. E meu pai, por sua vez, falava pouco. Esse orgulho dos pais, né? Ver os filhos. E até existe o ditado, todo mundo sabe. Filho feliz, pai feliz. Filho triste, pai triste. Né? É assim e que meu é a vida. pai, ele não era de muita conversa, mas ele era muito fino, educado e educador. Sabe, entrando na nossa formação, né, do certo, do errado. Né? Minha mãe, o nome dela já diz Norma. Norma. É uma norma. Eu, depois mais velho, eu falei, mãe, a senhora foi muito norma. A sua mãe trabalhava fora ou não? Porque com 7 filhos, né? Com 7 filhos. Não ela tinha trabalhava, na verdade, fora, sim, porque era que levava para o colégio, ela que buscava do colégio, ela que levava para o inglês, fazia mercado, então trabalhava fora. Porque não faltava emprego naquela época, né? Não faltava. O pessoal trazia gente do interior do Brasil, do Rio de Janeiro. Para trabalhar aqui. A origem, né, a vinda do meu pai foi justamente em razão desse fato, né, dessa chance de se trabalhar na construção da nova capital, onde a pessoa, ao chegar, ela ganhava literalmente um apartamento para morar. Né? Da 404 Norte que nós moramos... E a dobradinha, né? Que era funcionário fora, para vir para cá, ganhava o dobro. Ainda ganhava ganhava o dobro. Mas ele não era funcionário fora. Eu acredito que ele não tenha sido. Ele veio... Tinha sido contratado para diretamente a prestação desse serviço. E moramos na 404 e depois nós moramos na 103 Sul, Bloco C, que era um prédio de engenheiros e de procuradores. Certo. Dessa turma que veio e de procurador, aí tinha Detran, essas empresas que estavam vindo para cá, aí eles distribuíam em uma prumada, né, que era um lado do prédio, aqueles procuradores. Aí convivíamos com aquelas pessoas. E o restante do prédio era de engenheiros. São amigos, convivemos com essa turma, convivo com eles até hoje, esses filhos desses engenheiros, esses filhos desses procuradores. Agora, o seu pai trabalhou na Nova Cap até quando? Até se aposentar até ou não? 1970. Ele chegou a se aposentar Chegou, ou não deu tempo? se aposentou. Eu estou perguntando porque eu soube que ele faleceu, né? Isso, que ele faleceu em 1992. Em 1970 ele chegou a se aposentar, não faleceu no exercício do cargo que ele ocupava. Quando ele estava na Procuradoria, ele recebeu um convite para vir trabalhar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nesse nosso tribunal, né? Como secretário-geral ou diretor-geral, esse mesmo cargo que nós temos aqui. Devia ser diretor-geral. Ele olhando a ficha funcional, ele tem essas duas nomenclaturas, como secretário-geral e depois como diretor-geral. Houve essa mudança, esse ajuste aí. E isso no ano de 1970. Quando ele se aposentou lá, ele veio para cá a convite, salvo engano, do desembargador Colombo de Souza. E aqui ele ficou até 1978. Né? Ele passou aqui, eu acho que 4 gestões aqui de outros presidentes. Né? Então ele saiu daqui aposentado, do Tribunal de Justiça. Ele veio para cá já como aposentado. Como aposentado. Aí ficou exercendo essa função aqui. Essa função, o secretário-geral ou o diretor-geral. E, em seguida, ao sair daqui, ele foi advogar. E quando eu estava também já começando aí, né, fazendo o 2º grau, já escolhendo a minha profissão. Bem, então o seu pai se aposentou e veio ser diretor, vamos falar, diretor-geral aqui do tribunal. E saiu daqui em 78, que você falou, né? Isso, perfeito. 78. E você se mudou para Brasília quando? Porque você nasceu em Goiânia. Não, em seguida. A família já morava aqui? Já morava aqui. Já morava em Brasília. Então você só nasceu em Goiânia e veio para cá. Não tive a felicidade, eu diria assim, de ter morado em Goiânia. Então você nasceu... Em Goiânia em 1961. 61, 22 de março, 61.
Então você vai fazer quantos anos aí? Eu 22 de março. 22 de março, vou fazer agora completar, eu sou de 61, vou completar 64 anos. 64. 64. Já Muito estou bem, tá bem rodado. Jovem, menino ainda, né? Bem Tem rodado, muito caminho pela frente. Deus queira, né? A missão longa ainda. Deus queira, né? Bem, então seu pai trabalhou, você conhecia então esse prédio lá, durante a construção. Você, menino, vinha visitar o prédio do Tribunal de Justiça acompanhando seu pai, que era o diretor aqui. Isso. Uma particularidade muito interessante foi que eu frequentei o nosso palácio, né, e esse prédio que estava em construção. Em construção. Eu acredito que tem as fotos, algumas fotos que retratam isso. E assim, foi tudo... Para mais tarde eu vim compor, fazer parte desse tribunal. E meu pai, muito sério, muito preocupado com a imagem, né? Ele sempre nos orientava até para não se dirigir a um juiz, a um desembargador, salvo se ele te dá o boa tarde, você responde com a mesma boa tarde, bom dia, o mesmo bom dia. Não pergunta nem como é que ele está, o que ele tem feito. Então, ele nos policiava. Tratamento especial. Isso também teve uma outra particularidade, foi que a família cresceu, nós morávamos no A103, e surgiu um apartamento muito bom na 206 Sul. E nós nos mudamos para esse prédio da 206 Sul. Né? Que aí é uma outra história muito bonita, que nesse prédio era um prédio que era ocupado pelos ministros do Supremo e do antigo Tribunal Federal de Recurso e alguns ministros de Estado que moravam nesse prédio. Prédio de autoridade. É um prédio que existe, ele tem o busto do Juscelino Kubitschek e morava no meu prédio o Paulo Távora, o ministro Hollenberg, que é o pai do Rodrigo Hollenberg, e era uma pessoa com quem que eu convivi na minha infância e juventude, adolescência, né? Certo, eu convivi. E outras autoridades. Então, lá é que eu acho que ele vivia em estado assim de, né, olha o comportamento, olha a bola, olha isso, olha o barulho, né, porque uma família grande, perdíamos para o Hollenberg, que a família era maior, que eram 14 ou 15 filhos, era uma família linda, né? E essa foi uma particularidade. E o meu vizinho, eu morava no B104, o Hollenberg morava no E104, era um bloco duplo. E meu vizinho de porta era uma pessoa maravilhosa, que ela está viva, e o marido, que era a Maria Célia e o Abraão, que é o pai da Celina Leão. Mas só que tem que a Celina era menina de 2 anos, eu já era adolescente, né? Olha só. E nós tivemos... Foi um prédio que deu, eu acho que, bons frutos, né? É um prédio que tem o busto do Juscelino Kubitschek e ele é virado para 400. E eu morava no B104. No bloco B, 604, morava o Hugo Auler. Quem era o Hugo Auler? O Hugo Auler foi o primeiro presidente do nosso tribunal. Do nosso tribunal. Ele era um crítico de artes, né? O senhor sabe disso. Sei. E ele escrevia no Correio Brasiliense colunas e muito ácidas. Qualquer artista que apresentasse e que lhe presenteasse com a obra de arte, ainda assim a crítica era ácida, né? Ele tinha a interpretação pessoal dele. E é uma história que eu conheci porque o filho dele era contemporâneo da minha idade, que chamava-se Hugo também, e está vivo, mora na Califórnia, e tem uma filha que é servidora do TJ, que não sei se o senhor sabe da existência, eu acredito que ela ainda esteja aqui, né? Então, são particularidades da minha vida que me ligam ao tribunal desde pequeno. É interessante o prédio. Isso. E o seu pai alguma vez sugeriu para os filhos fazerem concurso para o tribunal, como técnico, analista, magistrado? Ou ele não interferia nunca interferiu na carreira na missão do filho? Mas como eu fui muito ligado ao meu pai por outras questões, assim, por admiração, pelo comportamento dele e tudo, e
quando eu comecei a entrar na faculdade, eu fui para o escritório dele. E ele, rapidamente, ele montou um escritório. Esse escritório foi um escritório que foi crescendo em razão do ramo que ele estava trabalhando, que ele trabalhava para os bancos. E você tinha aqueles... anualmente tinha que fazer aquele ajuste de correção salarial da carreira. Então ele fazia renovatória de locação para esses bancos, fazia cobrança, busca e apreensão. Então ele conseguiu criar os filhos com um certo conforto. E eu trabalhava ao lado do meu pai permanentemente. Sempre ia para o colégio, à faculdade e sempre gostei muito de Trabalhava esporte, no escritório de advocacia dele. E vinha o tribunal quase que diariamente, porque aqui você tinha que pegar o processo físico, você tinha que ver ficha, ver o andamento de processo por processo, né? E então nós vimos aqui diariamente, aqui nesse prédio mesmo, aqui onde funcionavam as varas. E você, na época, já adolescente. Eu, adolescente... Então você começou muito cedo trabalhando. Comecei ajudando no escritório, porque ele tinha mais 3, 4 advogados. Mas você tinha o quê? 16 anos? 16, 17 anos. Então 16, foi 17. Fácil a minha opção para ir... Então seu pai foi a sua inspiração. Foi a minha inspiração, para seguir o direito. E, concluído o curso, eu e a minha irmã, Mônica, eu até aguardei a formatura para que fizesse uma única formatura, que seria emblemático, seria mais bonito. Isso foi feito. Tudo correu tudo bem, e eu comecei lá a estudar, pensando já em fazer um concurso, né? Alguma coisa. Né? E, para surpresa minha e dele, em razão de um conhecimento de um amigo, ele falou, vai ter uma prova muito interessante para advogados, né, no sistema Telebrás, faz essa prova. E eu comecei a estudar e fiz essa prova, né? E quando saiu o resultado e eu fui aprovado, o meu pai virou para mim e falou assim, mas meu filho, como é que você faz um negócio desse? Você não sabe o que você está fazendo. O que é isso, pai? Ele falou, não, eu estou te preparando para você ser um datilógrafo do escritório do Sebinha, que era o Sebastião Oscar de Castro. Então ele não imaginava, e eu já estava dando passos maiores, né? E fui muito bem sucedido. Você já estava formado em direito? Já formado, Trabalhando com ele, formado e trabalhando com ele, no escritório. Isso. Aí quando ele soube que você foi aprovado no concurso, ele... Foi uma surpresa para ele. Não queria que você saísse do escritório. Foi mais ou menos isso, porque né, eu ajudava muito e sábado ficava no escritório fazendo as apelações, fazendo aqueles recursos, né? Então foi um início muito interessante ao lado dele, que infelizmente ele não chegou a me ver ser aprovado para o Ministério Público e nem para a magistratura. Então você fez uma caminhada, primeiro foi para Eletrobras, né? Telebrás. Telebrás. Especificamente, aí eu fui lotado... Telebrás, você passou no concurso, assumiu, ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uns 4 anos. Aí eu fui para a Fundação Telebrás de Seguridade Social. Telebrás. E depois da Telebrás, você foi para o Ministério Público? Isso, aí eu fui como promotor de justiça, na época chamava promotor público, né? Promotor de justiça. Promotor público na época, não era isso? Isso. No Ministério Público do Distrito Federal e Território. Isso. E como promotor, você ficou quanto tempo? Aproximadamente 2 anos. 2 anos. Depois resolveu entrar no tribunal como juiz de direito substituto. Perfeito. A atividade do Ministério Público era linda, maravilhosa. Eu tive, assim, sem conhecer ninguém, eu recebi um convite para ser assessor da Marlúcia Aparecida, que era procuradora-geral. E fui trabalhar lá. Eu me lembro bem E eu dela. não a conhecia. Aí ela recebeu um convite para me apresentar. Eu falei, eu estou começando a minha carreira, já estou recebendo uma notificação para comparecer no gabinete da procuradora. Aí ela, olha, eu quero fazer um convite, vem me ajudar aqui, tudo, num conselho especial. E fui, cheguei lá, tive o prazer de conhecer o Vitor Fernandes Gonçalves, que é filho do desembargador aposentado desse tribunal, né, que é o Hermenegildo Gonçalves, e trabalhei lá no Conselho Especial, era Mandado de Segurança e habeas corpus, num Conselho Especial, nos processos, elaborando os pareceres. Ali passei alguns meses. Aí fui para uma outra promotoria e como promotor substituto, eu
atuando em Taguatinga, eu peguei um caso emblemático e vi a função de um juiz operante, como é importante. E aquilo me chamou muita atenção. Era uma imputação grave contra um rapaz que estava jogando bola e que falaram que ele estava fazendo apologia à droga, que não que ele usava, estava ao lado do gol onde ele brincava com futebol, um boné que tinha um desenho lá. E levaram ele preso. E naquela época nós recebíamos uma cópia do auto de prisão em flagrante. Né? Iam para o Ministério Público, para o juiz. Né? E quando eu olhei aquilo, eu falei, esse caso é atípico. Mas só que era assim, véspera do carnaval ou de algum feriado, eu acredito que seja, não lembro. E o rapaz ficou preso. Aí eu eu falei, vou entrar com um habeas corpus aqui, um pedido para liberar esse rapaz. Ah, não, agora é só depois do feriado. E quem é o juiz? Aí fulano. Eu falei, liga para ele. Ele falou, não, eu tô saindo de férias, mas vou passar aí para resolver isso. Aí eu falei, ok, excelente, fiquei muito agradecido, a família lá desesperada. Eu falei, não, tá resolvido. Para minha surpresa, naquele dia, na cela, na delegacia que ele estava detido, né, porque eles levavam para as delegacias, aconteceu um homicídio. E eu me senti tão aliviado de ter conseguido, graças a esse juiz muito operante, né, que você conseguiu como membro do Ministério Público. Você conseguiu um pedido, soltar. Mas quem soltou foi o juiz, que se prontificou, ia voltar ao fórum, fora do expediente, na véspera de um feriado, para dar uma ordem de liberdade. Então, isso para mim ficou muito marcante. Eu falei, não, eu vou fazer... Salvou a vida, possivelmente, do rapaz. Eu falei, eu vou fazer você magistrado, porque eu estou vendo que... Então, nasceu no coração o desejo de ser magistrado, de tomar decisão. Num exemplo de um colega magistrado, que hoje é desembargador desse tribunal, que eu fico muito feliz de lembrar essa história e sempre conto para ele. Você fez quantos concursos? Só os 3 ou fez mais concursos? Nessa minha caminhada, eu fiz o primeiro concurso do Ministério Público de Tocantins. Tinha uns amigos, vamos fazer lá em Tocantins. Aí eu fiz, aí fui passando. Aí tinha uma prova lá que era uma prova de tribuna, e ela era um júri simulado, e fiz a prova, acho que fui até bem, mas na volta eu já era noivo da Roberta, né, que é minha esposa. Vai falar da esposa, Roberta. Vamos falar aí teve um incidente que não se tornou um acidente, mas que acabou-se bem, não teve nada anormal, mas foi um susto que todos os passageiros passaram nesse voo, e eu nem voltei lá mais, né, em Tocantins. Aí eu falei, não, eu vou fazer para o Ministério Público do DF. E fiz, salvo engano... Você não concluiu a prova, então? Não concluí a prova, e em seguida fiz aqui para o Ministério Público, fiz salvo engano, 2 concursos, fui aprovado no segundo, para o Ministério Público do DF. E aqui para o Distrito Federal, também eu fiz 2 ou 3 concursos sendo aprovado para juiz. Muito bem. Eu queria que você esclarecesse qual era o seu método de estudo, como é que você estudava. Eu dou meu exemplo, eu estudava fazendo um resumo. Eu pegava o livro, o código, a anotação de caderno, ia fazendo um resumo. Se eu não fizesse o resumo, eu não aprendia. Então, fiquei viciado em resumo. E você, como é que você estudava? Olha, o nosso método, estudamos na mesma escola, porque eu ainda tenho esses livros, e eu faço questão de emprestar. Eu sou um entusiasta daquele que diz que quer ser magistrado. Tive a felicidade de vários colegas, que entraram como servidores, e eu sentava com eles e falava, olha, aqui estão os meus livros, lidos, grifado com aquela caneta marca-texto, estão aqui os resumos e estão aqui as fichas. Como é que funciona? Então você fazia um resumo nas fichas. Não, fazia o resumo manual, capítulo por capítulo, mas numa e ficha, fazia uma ficha, uma fichinha. Anotava o resumo a ficha é a terceira, fazia a leitura, o resumo, espécie de uma redação, e o
a minha ficha, que eu tenho aqui no meu gabinete. Se eu Olha quiser, só, eu poderia até trazer. E sempre eu ofereço para os colegas que estão no meu gabinete, os servidores que querem fazer concurso, quando se abre, olha, eu estou estudando, eu falei, não, senta aqui todo dia, nós vamos estudar junto, traz o programa. Já ensinava como ler o programa do concurso. Depois, olha, esse método foi um método que Vossa Excelência adotou e eu também procurei. Eu tive que aplicar porque para mim foi ótimo. A minha capacidade de compreensão, assim, né, a minha inteligência ela não é suficiente para fazer leitura e fotografar aquilo. Certo. Para mim deu resultado, eu fui aprovado em 3 concursos para juiz. Então, esse método funcionou, né? E eu acho que funciona também. E aí, além do nosso tribunal, quando eu estava sendo aprovado no tribunal, eu também estava sendo aprovado para juiz federal na mesma época. Você me entende? Então, eu tive a oportunidade de escolher e não tive a menor dúvida em optar pelo TJ em razão dessa origem minha, eu acredito que 7 anos eu comecei, 9 ou 10 anos de idade, eu comecei já a andar aqui pelos corredores vazios, como um menino estudante que vinha mais ou menos, não como castigo pelo pai, mas eu achava interessante vir. Certo. E era um lugar silencioso, calmo, e eu não me dispersava com futebol, com brincadeiras. Então, você tomou posse, vamos lembrar nas datas. Você tomou posse na empresa. Isso. No Ministério Público. Você lembra o ano do Ministério Público? 90, eu estou perguntando, não, porque às vezes você já 93, até esquece o ano. Eu acho né? que é 93 data. E aqui 95. 93. 93 no Ministério Público. E aqui no Tribunal, em 95. 95. Completamos agora 30 anos no dia 3 de fevereiro de 1995. Agora, se você tivesse assumido como juiz federal, você estaria onde? Qual região? Não. Os meus colegas de estudos, os meus colegas de concurso, porque você acaba conhecendo, né? Você troca material, eles chegaram ao tribunal agora, nessa última leva aí da... São desembargadores. Vieram como desembargadores. Mas aqui no Distrito Federal? Não, estão aqui da primeira região e estão aqui exercendo na primeira região. Que é uma dificuldade para juiz federal, para quem mora em Brasília, é morar no Distrito Federal. Né? A minha opção... Demora muito para voltar para o DF. A minha opção... Faz uma carreira fora nos estados. A minha esposa, que médica, né, fez residência, morando aqui, nós estávamos morando aqui, e como é que você vai sair daqui para morar, né, no norte do país? Que só sobrava mesmo o norte, não tinha, né, não tinha outra... A lista que eles passavam para você, você olhava assim, meu Deus do céu, 2 dias de viagem de avião, né, porque você tem que se locomover daqui para cá, de lá para Manaus, ou para Belém, Brasília, né? Mas foi uma opção. E o nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal é desfeituado. É um ramo da Justiça Federal. Uns classificam o nosso tribunal como um tribunal federal, porque pertence à União. Então, é uma carreira, juiz federal que trabalha para o Distrito Federal. Então, não há diferença nenhuma, até em matéria salarial. Né? E a matéria, aqui é o juiz de direito. Aqui você trabalha com todos os códigos, todos, eu estou dizendo aqui todos os códigos do nosso... Né? O juiz federal ele é muito específico no direito público, né? Direito na Constituição, e aqui você mora no Distrito Federal, né? Não precisa ficar mudando de cidade, né? Essa uma foi vantagem. Um fator predominante para eu optar pelo TJDFT na época. Não só isso, mas foi indiscutivelmente... Eu diria que seria... Caso eu não fosse aprovado aqui, eu ia continuar a prova lá, né? Certo. Não foi... Sabe? Tá certo. Você falou da doutora Roberta, que é sua esposa, uma médica conceituada. Eu queria que você falasse do namoro, casamento, sim, do trabalho da Roberta. A Roberta, nós nos conhecemos. Quando você começou a namorar? Quando que você casou? Isso. Nós nos conhecemos, ela era estudante, ela estava no 5º ano do curso de medicina, eu já estava na Sistel, na Telebrás, né, na Fundação Telebrás, e
e a advocacia ficou muito boa na minha vida. Então você não era juiz quando começou a namorar a Roberta? Não era juiz, nem promotor, não era nada disso. Ao contrário, eu pensava em fazer seguir a carreira, mas a advocacia, por sua vez, estava me puxando muito, porque ficou uma advocacia bem sucedida, né, pela matéria, que era esses fundos de pensão que estavam começando, e a instituição desses fundos, né, essas fundações. E eu fui meio que entrando nisso e com o escritório de advocacia funcionando com meu pai. Você era bem remunerado já naquela época. Então já podia casar, né? Já tinha uma boa remuneração. Não, facilitou um pouco, porque aí foi possível comprar um outro carro para ela ir para a faculdade, foi possível comprar um apartamento. Não, mas aí vamos casar. Sim, mas você, que ano que foi esse que você começou a namorar? Nós temos de casado 34 anos, mais 2 ou 3 anos, então... Faz a conta, a matemática, não posso esquecer. Ela vai ficar chateada agora eu não lembrar dessa passagem. Mas você casou, ela já estava formada? Ela era médica? Ela já era médica. E você ainda estava na advocacia e na Telebrás? Eu era advogado e na Telebrás. Tinha uma boa remuneração, então. Porque você acabava recebendo da Telebrás, o escritório funcionando e lá dentro você atraía muitos clientes, assim, né? E por quê? Porque a esposa de um diretor que falece, ele quer que você faça o inventário, a filha do outro que bate o carro, então ele leva... Seu pai, um advogado pioneiro aqui no Distrito Federal, e com o escritório também muito movimentado, né? Então, isso foi me enfraquecendo, me levando para a advocacia, mas eu fiquei muito... Aí chegou uma hora, a Roberta falou, não é isso que eu quero para nós, porque você está viajando muito. E então você né, vamos fazer, volta para o concurso. Aí eu diminuí a advocacia e me concentrei, saía do escritório às 6 horas, ia para o UNB, estudava até meia-noite com a Roberta. Então você casou 34 anos de casamento. Isso. Quantos filhos? Um único filho. Até o filho. Como é que é o nome do seu filho? Fernando Vieira Bezerra. E qual a carreira que ele está seguindo? Qual a idade dele hoje? O Fernando tem completo, dia 6 de fevereiro, ele fez 21 anos. É jovem, assim, 21 anos. Ele está no 7º semestre do curso de Direito no IDP, extremamente responsável. Está seguindo a carreira do pai, né? Direito. Mas ele está muito já envolvido na advocacia, o negócio dele é advocacia, eu falo para ele, Fernando, e ele, não, pai, é isso que eu quero. Ele é muito responsável. Tá certo. Então, cada um tem direito a seguir os seus caminhos, né? E a vida vai mostrando o caminho que deve seguir, né? Nosso pai, vamos quebrando os espinhos para que eles se machuquem menos, né? Então, mas você gostaria que seu filho entrasse na magistratura, não? Ou seguisse a advocacia? O meu pai, quando ele era vivo, quando eu comecei a externar essa vontade, ele me falava algumas coisas. Uma que ele me falava assim, que eu me lembro muito, ele falava assim, meu filho, é uma carreira muito bonita, mas ela é muito árdua. Você se prepare. Aí outra que ele falava assim, meu filho, você presta atenção, a advocacia, a magistratura, ela te fecha 2 portas, da riqueza e da pobreza. Você nunca vai ser rico, mas você nunca vai ser pobre. Mas você vai viver bem e vai ser respeitado, desde que você saiba se comportar. Você só tem um nome, você só tem uma honra. Não existe uma pessoa com 2... conselho. Não existe dupla honra, não existe uma honra aqui e outra honra ali. A honra é um cristal, quebrou-se, você perdeu. Magistrado é magistrado 24 horas por dia. 24 horas por dia. Calamandrei falava isso, que do magistrado, né, o que se espera, ou a sociedade vê o magistrado como aquela função essencial, necessária e de confiança. E ele espera que o magistrado, né, ele sabe que ele não fala da corrupção, ele não fala dos deslizes, porque isso são delitos. Ele fala da postura do magistrado, né, da honra, da necessidade dele honrar, né, a toga, né? E era mais ou menos essa lição que ele sempre me transmitiu, né? E eu procuro, dentro da minha
Você também faz a mesma orientação para o seu filho? Não? Faço, você fala eu a mesma mostro coisa? muito para ele a postura dentro de um processo, né, como advogado, né, que como magistrado eu já tive a oportunidade de ver um advogado mudando os fatos, né? Como eu já tive a oportunidade de ver advogado renunciando o mandato porque a parte dava um depoimento diferente do que ele havia contado para ele. Ele falou, não, então você está contando um outro fato, e eu que escrevi aqui, não escrevi isso que você me falou, e você está falando isso para o juiz, então eu estou renunciando agora. Então eu conto esses fatos que eu já vivenciei para que ele siga também, ele saiba, que ele aprenda, que ele saiba ter uma formação. Né? E a Roberta ficou satisfeita com a escolha do seu filho? Ficou. Para o direito, ela gostaria que ele fosse médico. A Robertinha, ela, como mãe, eu acho que ela gostaria que fosse médica, mas a vida da minha esposa é muito bonita, é linda, mas é de muita dedicação. Imagina. Eu nunca vi um negócio desse. Assim, eu queria que você mesmo esclarecesse o que é a especialidade da Roberta. Eu sei que ela é muito famosa aqui no Distrito Federal. A Roberta muito respeitada ela é como médica. Ela é uma médica do Hospital Universitário de Brasília e está tentando se aposentar. E é otorrinolaringologista, e fez também cirurgia. Fez curso de cirurgião de cabeça e pescoço, e ela optou, e ela mantém, ela não faz mais, ela só faz e ela tem uma clínica também que permite que ela trabalhe algumas horas. E nessa clínica, ela se dedica muito, não só à clínica, como os pacientes dos hospitais públicos. É um negócio que me impressiona, mas me impressiona. Dia de sábado, ela fica feliz, sai de casa às 6 horas da manhã e chega assim, 2, 3 horas da tarde, e fala, eu operei 6 crianças hoje, olha que maravilha. Quando não, ela chega em casa às 9 horas da noite, faz uma sopa para levar para o paciente que ela operou, que não está conseguindo comer a comida do hospital. Eu falo, Roberta, você não existe. Então, o coração dela é a vocação mesmo, talento. E a mim cabe tão somente... O serviço que ela presta na área da saúde. Cabe tão somente acordar... Acima de tudo, né? Até para levar uma sopa para o paciente. Um paciente, ela faz preocupação isso. com a recuperação. E paciente de hospital público, é comum ela acordar para encaminhar o receituário para a farmácia, que ela faz na hora, encaminha pelo celular, e faz o Pix pagando o remédio se o paciente não tiver dinheiro. Quando ela não pede para mim, né? Que ela me acorda e fala, Fabrício, é meu Pix aqui. Então, é uma pessoa que, assim, ela vive para a medicina. Para a medicina. Parabéns, Roberta, você que está acompanhando a entrevista. Parabéns, que Deus seja louvado pela missão tão importante que você está cumprindo aqui na Terra. E a mim cabe apoiá-la em tudo e acordar às 6 horas da manhã, porque ela sai 6h15 para operar, e ela sai toda feliz, todo dia, e volta 9 horas da noite sem almoçar, e fala, mas eu não almocei. Eu falei, Roberto, mas eu não posso resolver esse problema para você, você tem que saber parar e vir para casa, almoçar, descansar. Mas ela vive intensamente, é impressionante como ela vive intensamente quase que mora no hospital, né? A vida profissional. Quase que mora. Eu conheço bem essa vida, né? Eu sou gêmeo. A minha irmã gêmea é médica, cardiologista, praticamente mora no hospital. E o outro meu irmão também é médico, cardiologista, mesma situação, dedicação total. Esse é o serviço que o médico presta para salvar vidas, para cuidar da saúde das pessoas. Ela tem algumas situações... E nós temos que reconhecer os bons profissionais e elogiar mesmo o trabalho deles. Ela tem alguns comportamentos assim que, assim, em tese, eu até questiono algumas vezes. Ela sai para viajar, mas ela tem que visitar um hospital, ela tem que visitar um médico conhecido, né? Ela chega em casa à noite, ela vai ouvir palestra em espanhol, a palestra em razão do hospital universitário, ela tem acesso, tem discussões de casos clínicos. Então, ela é uma pessoa super atualizada. Graças a Deus. Né? Que dia que vocês casaram?
22 de 9 de 1990. Né? Tá com a memória boa, né? Eu perguntei para um colega que dia que você casou. Ele falou, pô, eu não sei. Eu falei, mas você não comemora? Ele falou, comemora, mas deu um branco na hora. Não, eu casei no dia 22 de 9 de 1990, porque eu sempre brinco. Não, repete a data aí. 22 de setembro de 1990. Tá certo, Roberta? Tá. Porque eu tenho uma brincadeira de trocar as datas com ela para vê-la nervosa, né? Que aí ela fala, então na data do nosso casamento eu queria fazer essa viagem. Eu falei, então tá bom, então nós vamos viajar em outubro para onde e tal. Outubro, aí ela fala, mas você esqueceu? Aí ela fica, não pode esquecer, no meio né? da brincadeira ela fica nervosa, né? Assim, antes de perceber que eu estou brincando, né? Muito bem, parabéns pela sua família, pelo seu casamento, pela Roberta, uma médica muito conceituada no Distrito Federal. Só ouço falar bem da sua esposa, como cirurgiã, na sua especialidade. Uma pessoa que realmente atende bem as pessoas, super educada. O seu filho, sucesso para ele, ou na advocacia, Deus vai mostrar o caminho, né? Qual a vocação, que ele tem, qual o melhor que ele deve fazer para a nossa sociedade. Se vai ser juiz, vai ser promotor. Vai ser advogado. Você foi professor, né, Fabrício? Foi. Atualmente você não está dando aula, mas eu sei que você foi um professor. Eu tive vendo recentemente as anotações dos meus desligamentos, né? Eu fui de 1997 a 2012 no CEUB e 14 no IESB. Eu lecionei Direito das Obrigações, Contrato e Responsabilidade Civil. Durante muito tempo. E alguns semestres, família também. E foi o local que mais eu aprendi, foi lecionando. Como professor. Porque os conceitos, os institutos vão sendo sedimentados, né? Era muito cansativo, sabe? Muito cansativo. Certo. E aí foram acumulando algumas outras atividades. Ou seja, você deu sua contribuição, Fiz né? a minha parte e fico muito feliz que quase que semanalmente eu tenho alunos na tribuna fazendo sustentação e lembrando-se desses fatos. Essa é a satisfação do professor, encontrar e você vê que os alunos estão melhores do que os professores. Eu fico muito feliz de vê-los bem-sucedidos, mas fico mesmo, fico feliz. E você, muitas vezes, você está em um lugar e não lembra, e ele vem, eu falei, você me perdoe, mas vem cá, meus parabéns. Bem, vamos falar um pouquinho da sua carreira aqui no Tribunal de Justiça. Você assumiu como juiz subsetor, depois titular, juiz convocado. Eu queria que você falasse, quando você tomou posse como juiz substituto, foi aprovado, passou no concurso, você foi trabalhar onde? Qual foi a primeira vara? Minha primeira designação foi trabalhar na primeira vara civil com o desembargador então juiz Paulo Evandro, né? E tinha como juiz auxiliar também, que era o James Eduardo, né? Então, se eu imagino, eu fui duplamente abençoado. Eu entrei com o pé direito, né? Certo. Porque o desembargador Paulo Evandro é uma pessoa de excelente convívio, excelente tato, excelente professor. Um grande ser humano. Um grande ser humano. E o James, até hoje, é meu professor, né? O James tornamos assim um amigo confidente, inseparável e, sabe, para mim é um dos magistrados mais completos que o tribunal tem. É verdade. Admiro muito, como admiro todos aqui, admiro muitos outros. Eu fui citar o James, estou fazendo algumas injustiças, mas não tenho... Para mim foi uma dádiva cair na primeira civil e ele ter a paciência de me ensinar, porque quando você toma posse, que você leva a sua toga para casa, você vai numa felicidade, num orgulho, mas no segundo dia de trabalho, quando você se depara com aquele volume de processos e aquela complexidade... Com a montanha de processos para resolver. E os advogados na sua frente, aí você precisa de pessoas certas ao seu lado para você, nos momentos de aflição, você trocar uma experiência, né? Mesmo você já tendo tido algumas experiências de concursos anteriores,
de trabalho na advocacia, mais a atividade, essa nossa atividade, ela é uma atividade que eu dou razão ao meu pai, é muito pesada. Missão. Magistratura é missão. Meu pai então, dizia também... O dever de solucionar os conflitos, de restabelecer a paz. É a missão que nós temos. Meu pai dizia que... Ele falava assim, olha o número de candidatos e olha os aprovados. Não se preocupe, com certeza eles são melhores do que você. Porém, Deus coloca o dedo naqueles que têm essa missão, porque uma missão é um fardo, e Ele já te entrega um fardo. E é mesmo, você julgar o próximo é uma coisa muito difícil. É complexo. É muito difícil. E muitas vezes são pessoas que você admira e que, infelizmente, ou se envolveram num acidente de carro, ou estão atravessando um litígio num bojo de uma família. Então, é uma missão pesada essa, não é uma missão fácil, não. É verdade. Então, fazendo uma síntese, você ficou quanto tempo como juiz substituto? Pouco tempo, acredito que uns 3 anos. Me perdoe alguma lembrança? Falta de precisão. Não, é verdade, chega um momento ele começa a esquecer as datas. Acontece com todo mundo. Você tem algum fato interessante dessa época, não? Eu fiquei como algum julgamento que você marcou? Sim. Da época de substituto ainda. Juiz substituto, eu nós peguei temos muitas histórias, né? Peguei um processo que as partes eram ministro do Supremo, 2 ministros do Supremo, Maurício Correia e um outro acusado de recebimento de dinheiro da comunidade israelita contra esses jornais, essas empresas de comunicação. Então, o peso era muito grande. Quando você opta para vir para uma carreira de juiz no Distrito Federal, no outro dia você está decidindo, sabe, vidas de deputado federal, até de presidente da República. Tem assuntos que caem aqui de gente com prerrogativa né? Então você tem que estar muito consciente dessa responsabilidade, muito ciente que aqui, né, a preparação do magistrado em Brasília, ela não te traz aquela facilidade de você vir de terceira, segunda, primeira instância, depois instância especial. Você com 30 anos você vai chegar na capital. Aqui você já cai aqui na capital. Já está na capital. Com todos os outros poderes aí, com, né, legislativo, judiciário, né, o executivo. E um detalhe, você é o juiz, você que tem que resolver o problema. Ele pode passar para o colega. Eu não sei resolver, vou passar para outro. Não, você que tem que achar a solução. Não é verdade? É mais ou menos como um médico plantonista, né? Tem que dar a solução e ponto final. Você está lá de plantão, você não tem como chamar o médico. Você é o médico, né? Você é o médico. Você aqui é o magistrado. E eu tive como, na primeira vara civil, esse processo muito pesado. Em seguida, eu fui para Taguatinga, fiquei 2 anos como titular na vara que era do desembargador Rômulo, atual desembargador Rômulo, salvo engano, 2ª vara civil, ou primeira, era eu e a Sandra. Eu era a Sandra e fiquei 2 anos, aí vim como titular da 10ª vara civil. E a 10ª vara civil... Eu recebi essa missão, me chamaram e falaram, olha, essa vara, você é muito rápido e tudo, e nós estamos precisando. Nós tínhamos mais de 7.000 processos conclusos. Nesse meio tempo, nesse momento, enquanto estávamos em Taguatinga, um servidor meu, muito bem preparado, logrou aprovação aqui para juiz. Aí ele falou, você pode escolher um juiz. Eu não tive dúvida. Eu quero o Gerry Adriane Teixeira para ser meu substituto lá, trabalhar comigo. Aí ele veio. Você tem 1 ano para limpar esse processo, essa vara. Nós limpamos essa vara durante 1 ano. Limpamos, zeramos. Era uma vara que era do desembargador Mariozão, mas que ele assumiu e ele foi convocado. E ficaram passando outros juízes lá. Passou a ser uma vara com problemas. Complicada. E nós conseguimos resolver essa vara, resolvermos esse problema da vara. E nessa vara teve um fato muito interessante também, que foi uma audiência de instrução. Uma vítima de uma agressão, ele quando viu o agressor, né,
que era um engenheiro muito preparado, lutador dessas artes marciais, jiu-jitsu, karatê, não sei o quê. A vítima, que era o autor da ação, contra esse engenheiro, simplesmente destruiu o gabinete. E falava toda hora que ia me matar a mim, que ia matar o outro. Olha só. Mas ele depois, uma dó. Ameaçando o juiz. O rapaz que secretariava, ele prontamente conseguiu imobilizar, a segurança do tribunal tomou conta desse rapaz. E na hora eu encaminhei, vamos para lavrarem um flagrante delito lá, ele quebrou, destruiu, jogou cadeira, quebrou vidro, fez um estrago, teve um surto. Aí, preso, aí comparece aqui a irmã desse rapaz explicando a situação. Eu falei, não, peraí, vamos... Problema de saúde mental. Vamos ver com quem está esse processo no tribunal. Que eles tinham entrado, acho que com a habeas corpus tinha negado, aí eu fui no desembargador, levei ela lá, falei, olha, por favor, ouça aqui a irmã desse paciente, né? E ele apresenta-se inimputável, então, resolvido. Mas foi um susto grande, viu? Acho que todos nós temos histórias chocantes, né? No cumprimento da missão. Mas você terminou, então, como juiz substituto, esse período, e depois como titular. Isso. Onde você foi titular? Na 10ª, durante 12 anos ou 13 anos, quase 13 anos completos como juiz titular da 10ª Vara Civil. A 10ª Vara Civil aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Aí pedi remoção para a 5ª Criminal. 5ª Criminal. E começamos, quando eu estava lá, aí veio o processo da Caixa de Pandora. Comecei a atuar no processo, pesado, complexo, muito trabalhoso, e em seguida eu tive a oportunidade de receber um convite do desembargador Leci, que ia assumir como corregedor, e ele me convidou para ir para a corregedoria. Você foi juiz auxiliar? Eu fui juiz auxiliar da corregedoria na gestão do desembargador Leci. E fiquei lá 2 anos completos. E em seguida no ano seguinte eu fui trabalhar com o desembargador Getúlio como juiz assistente na presidência do nosso tribunal. Também como juiz auxiliar da presidência. Uma boa experiência na administração. E foram momentos muito marcantes, passagens, tanto com o desembargador Leci, porque nós enfrentamos uma fiscalização do CNJ e vários processos que estavam arquivados contra magistrados, eles reabriram para que houvesse o contraditório, para que houvesse julgamento, e nós tivemos que remexer com esses processos. Fizemos a instrução de vários e, felizmente, todos foram arquivados corretamente, nenhum deles nós tivemos qualquer problema. Em seguida, na gestão já na presidência, foi uma gestão, assim, do desembargador Getúlio muito de vanguarda. Ele já se dedicou ao PJE. Ele fez o PJE, primeira sentença. Essa evolução da justiça. Essa transição do processo físico para o virtual. O virtual. Fizemos a digitalização de todos os processos, inclusive os arquivados. Ou seja, foi uma gestão assim... Uma excelente experiência. Foi muito trabalhosa, Era raro o dia que não saímos daqui 8, 9 horas da noite. Eu, o Eduardo Rosa, graças a Deus que existe o Eduardo Rosa, porque ele é uma pessoa de uma capacidade de trabalho maravilhosa. E o Eduardo continua na presidência como juiz auxiliar. É um fato que ele vai carregar, porque ele é muito competente e conhece aqueles detalhes todos, assim, pelo tempo que ele está lá, né? Então, mas foi muito proveitoso, assim. Acho que eu cresci muito do lado do como o doutor Luiz Márcio, que é o juiz auxiliar da primeira vice-presidência, uma carreira brilhante também aqui no tribunal, como juiz auxiliar da presidência, juiz auxiliar da corregedoria e agora da primeira vice-presidência do tribunal. Todos que estão na administração, não existem melhores, se tivesse que escolher, estão os melhores ali, não no meu caso, mas
da atual administração. Eu não tenho a menor dúvida, que são todos eu admiro. Sim, mas e depois, o que aconteceu? Você cumpriu esse período como juiz auxiliar da presidência. Aí pedi remoção para a quinta vara de família, fiquei também lá uns 5 anos, e de lá eu fui para a turma recursal, passei mais um ano e meio, 2, e depois tive essa honra de vir para o Tribunal de Justiça como juiz substituto 2º grau. E na Justiça Eleitoral, queria que você falasse da sua experiência como desembargador eleitoral. Em primeiro lugar, foi uma grata satisfação, né, trabalhar com Vossa Excelência. Trabalhamos juntos. O senhor na presidência e eu com um desembargador eleitoral. Mas eu entrei um pouquinho antes, 2 anos antes, como um substituto, né, um suplente, e trabalhei na fiscalização da propaganda eleitoral. Foi muito trabalhoso, né? E desse momento eu já assumi já como titular e estou completando agora esse ano em julho, os 2 anos e completo meu ciclo dedicado à justiça eleitoral. Parabéns, eu sou testemunha de que você realizou um excelente trabalho na justiça eleitoral do Distrito Federal. Tudo isso graças ao nosso corpo técnico e os nossos colegas que divide essa missão de julgar, tanto aqui no tribunal quanto lá no TRE. Eu tive muita sorte com as composições que eu atuo. Muita sorte mesmo. Eu admiro demais esses colegas. Agora, a sua carreira aqui no tribunal, porque no momento você é juiz de direito substituto 2º grau. Perfeito. Você acha que vai demorar quanto tempo para você chegar como desembargador titular aqui no TJDFT? O tempo que for necessário, eu espero com muita paciência e com muita dedicação, porque a minha felicidade de atuar já numa Câmara e numa turma é imensa. Eu tenho uma gratidão muito grande. Onde você está trabalhando atualmente? Na primeira Câmara e na 7ª Turma Civil. Primeira Câmara Civil. Ladeado. Olha lá, minha turma, quem são? Quem é que está trabalhando com você lá na turma civil? Na turma eu tenho o desembargador Getúlio Moraes Oliveira, o Maurício, a Sandra Reves, o Rômulo, né, e eu. Um excelente time, hein? De primeiríssima. Então, aulas de aprendizagem. Lá os debates, já aconteceu, não uma vez, mas também não acontece todas as vezes, mas acontece reiteradamente. Acabando a sessão, tem advogado lá e você pergunta, o senhor está esperando? Não, eu queria esperar, vocês vão debater alguma matéria hoje? Porque o desembargador Getúlio ele tem uma capacidade de debate muito grande. É um grande mestre. É um grande mestre. Tive também na 7ª Civil a chance de trabalhar com a Leila Arlanche, com a Gislene, com o Cruz Macedo e o Romeu Gonzaga, né? O desembargador Romeu Gonzaga. Então, como é que... Bastava que eu ficasse ali, eu não tenho que fazer nada que eu aprendo, você me entende? Eu não tenho que ficar vendo ali, você já aprende muito com aqueles... Desembargador Fabrício, jovem, 62 anos, né? 63. 63, já fez 63? Já. Vai fazer, né? Não, já fez. Já fiz. Então tem quantos anos até a compulsória, de 75? Mais 12 anos. Talvez eu não fique Bom, mais 12 anos pela frente, uma carreira ainda para ser cumprida em todo esse período. Qual é o seu projeto aí? O que você pensa daqui para frente? Você está para ser nomeado desembargador titular. Já está trabalhando como desembargador. Receberei com muito bom grado, estarei muito feliz e em seguida... Mas a expectativa de chegar como titular, não tem uma previsão de quanto tempo? Eu acredito que mais uns 3 anos, 4 anos eu
eu vai vou alcançar surgir a vaga. essa felicidade, essa dádiva aí de chegar ao tribunal. Porque aí eu fecho, eu acho que eu Porque fecho, a nossa vaga é pela antiguidade. eu fecho esse coroamento que começou aos 9 anos de idade correndo aqui nos corredores, na garagem do tribunal, né, lanchando aqui na sala de lanche lá. Eu tenho algumas fotos que mostram esse momento meu aí, bem particular. Então, seria uma previsão, mais ou menos, daqui entre 2 e 3 anos, para você chegar a titular. 2, 3 anos. E você gostaria de continuar em turma civil ou Sim, tem outro pensamento? Turma civil, Você tem uma preferência pelo civil? Eu tenho. Você já trabalhou no crime, né? Já trabalhei, não tenho medo, não tenho receio, gosto, né? Gosto muito, né? E o civil é o universo, o civil nenhuma revelia é igual a outra. Até a revelia é um negócio. Certo. Né? Mas sendo titularizado, eu vou optar em continuar em turma civil e seja o que são os desígnios de Deus. Se eu estiver atendendo a vontade dele, eu tenho certeza que vai chegar o meu momento. Chegando, eu vou estar muito feliz, já estou muito feliz e vou continuar trabalhando, tentando honrar essa chance que os desembargadores me concederam, certo? Pelo seu mérito. Pelo seu mérito. Pelo meu mérito, mas a gente sabe que essa escolha né, é uma escolha que te impõe uma responsabilidade maior, né? Tá certo. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a sua família, para os seus assessores, para os advogados, para o público que está acompanhando a sua belíssima entrevista. Obrigado. E se eu pudesse dizer alguma coisa, é dizer o quão grato eu sou, né? Tanto pela minha família, né? Pela minha esposa, pelo meu filho, pela atividade que eu exerço aqui nesse tribunal, pelo ciclo de amizade que nós temos aqui, essa oportunidade de trabalhar com pessoas tão competentes, tão sérias, né? E eu só posso dizer que eu espero não decepcioná-los nessa minha jornada, que é o que eu procuro fazer, né? Levar todo caso para mim é um caso particular. E sempre comento com qualquer assessor, eu falei, olha, nós não podemos trabalhar cansado, com preguiça, com raiva, né? E com pressa. Nós temos que trabalhar concentrado. Cada processo é um processo, né? E quem me conhece sabe que eu analiso processo por processo, eu vejo detalhe por detalhe e espero não fazer nenhuma injustiça, né? E se fizer, eu tenho certeza que os meus pares irão corrigir imediatamente e eu vou aprender mais uma lição. É isso que eu tenho a dizer para os profissionais de direito. Para a família, eu tenho a dizer que é o motivo que nós temos de viver, né? Se não existia a esposa, os filhos, os problemas dos filhos, se não existia esse... Somos seres humanos, né? E a vida perderia a graça, né? Se você não tivesse que buscar o filho, né? Levar no aniversário, levar numa viagem, então isso não teria graça. É isso que é o bonito da vida, né? Muito bem. Parabéns, desembargador Fabrício. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Pela belíssima história de vida, pela sua carreira, uma missão que você recebeu de Deus. Parabéns a Roberto, ao seu filho, aos seus assessores, à sociedade que tem esse maravilhoso magistrado. Que Deus seja louvado pela sua vida e missão. Um abraço para você, viu? Foi muito bom participar dessa entrevista com você. A alegria foi toda minha. Felicidades.